Deuteronômio 21, eu vou ler do verso 15 ao verso de número 21. Diz assim o texto: Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Vamos orar. Amado Senhor, Salvador nosso, bendito e exaltado seja o teu nome. Queremos agradecer a Deus porque na manhã do dia do Senhor, o Senhor mesmo recebe o teu povo que, por meio de Jesus Cristo, entoa ao Senhor louvores, eleva ao Senhor orações, na certeza de que é ouvido. Não porque o teu povo é perfeito, ainda não, mas porque está sendo aperfeiçoado pelo nosso mediador e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, em que a palavra do Senhor foi lida e vai ser pregada, que possamos de fato ver Cristo nas páginas da Escritura, que o teu Filho seja exaltado e que por meio da tua palavra o Senhor venha nos santificar para a tua glória e louvor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, a simples leitura desse texto, sobretudo aí nos versos 18 a 21, por si só pode produzir em algumas pessoas muito espanto. Algumas leis do Antigo Testamento, quando nós olhamos, nós não compreendemos muito por que elas estão ali, qual a razão de Deus dar leis aparentemente tão duras quanto essas. E então muitos ficam de fato horrorizados diante de algumas leis estabelecidas pelo Senhor. Senhor Deus, deveríamos ser referência para as demais pessoas também no que diz respeito à criação dos filhos. O problema é que a realidade é que muitos crentes, em vez de olhar para a palavra de Deus e buscar nela orientação para a nossa vida e para a nossa piedade, começam a olhar para livros que são escritos acerca de criação de filhos, muitas vezes livros escritos por pessoas que odeiam a Cristo e que querem varrer o nome de Cristo. Eles não pensam numa sociedade ou num mundo que existe debaixo do governo soberano de Deus, como nós cantamos essa manhã. Acabamos de cantar que não existe nada que não pertença a Ele. Logo, os nossos filhos pertencem ao Senhor. Então, por que na hora de criar os nossos filhos, em vez de recorrer àquilo que Deus nos diz, nós vamos às outras fontes? Nós precisamos voltar, irmãos, à palavra de Deus. E eu quero neste texto extrair alguns princípios para a criação dos nossos filhos. Mas antes de me deter no texto, eu quero lembrar para você qual é a relação que nós temos com a lei do Senhor. Se você olhar o nosso ensino confessional, que está lá na Confissão de Fé, nos catecismos, nós temos a lei moral do Senhor, que está resumida nos 10 mandamentos. Lei perpétua que obriga a todos os homens à obediência a Deus em todos os tempos. Mas além da lei moral do Senhor, resumida nos 10 mandamentos, e posteriormente resumida por Jesus, quando diz:
ame a Deus de todo o coração, ame ao próximo como a si mesmo. Jesus está fazendo um resumo dos 10 mandamentos. Nós temos no Antigo Testamento leis cerimoniais e leis civis. As leis cerimoniais eram aquelas que tinham a ver com a adoração e o que Deus queria que fizéssemos quando tivéssemos uma reunião como essa, onde vamos exaltar a majestade de Deus. É Ele quem determina como deve ser o nosso culto, e você então tem detalhes muito precisos na lei do Senhor, na lei cerimonial. Naquele tempo, quando eles levavam, então, os animais para serem oferecidos, para que o povo pudesse ser aceito diante de Deus, então, ele dizia como deveria ser o animal, quem que deveria matar o animal, que tipo de pecado levaria aquele tipo de animal a morrer. E você sabe que tudo isso aponta para aquilo que acontece na cruz do Calvário. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de uma vez por todas, cumpre toda a lei cerimonial, de modo que quando nós nos apresentamos na manhã do dia do Senhor, nós não trazemos animais, mas somos aceitos, por causa do sacrifício perfeito de Cristo. Então, quando você canta, você tem convicção de que, mesmo às vezes desafinando e não cantando tão bem, Cristo Jesus está entre nós. Ele é o ministro de louvor que nos faz ser aceitáveis diante de Deus. E Ele então olha para a congregação e aceita o nosso louvor. A lei cerimonial é cumprida em Jesus Cristo, mas a lei cerimonial ela é um desdobramento da lei moral, dos 4 primeiros mandamentos, que dizem respeito exatamente ao nosso relacionamento com Deus, ao dia de descanso, à forma do culto. O que você tem na lei cerimonial só coloca mais detalhes acerca do que você tem ali. Além da lei cerimonial, que foi cumprida em Cristo, você tinha a lei civil, que regulava a sociedade de Israel. A lei civil, ela também é um desdobramento da lei moral. Para que você tenha uma ideia acerca disso, aqui em Vitória, se a igreja for construir o templo agora há pouco tempo, né? Lá na Serra tem o PDU. Então, se você vai construir, o PDU diz, olha, tem que ter tanto de recuo, você tem que fazer, não pode fazer janela para o lado do vizinho, e uma série de normas. Pois havia PDU em Israel, você já reparou isso? Quando você vai construir uma casa, você tem que colocar na frente da casa o parapeito. Porque se você não colocar esse parapeito e alguém for à sua casa e cair lá de cima da sua casa, você é culpado de assassinato. Sabe qual é o mandamento para o assassinato? 6º mandamento. Então a lei que falava acerca da construção de uma casa, uma lei civil, era um desdobramento daquilo que a lei moral dizia, não matarás. A mesma coisa acontecia com a cerca. Quando você tinha um boi que você sabia que chifrava e a sua cerca estava derrubada e você não conserta a cerca, esse boi vai lá e mata alguém, você é o culpado. A lei tem a ver com consertar a cerca, mas é um desdobramento da lei moral. Essa lei civil, ela também não serve para nós como norma, porque nós temos leis no nosso país. Entretanto, o que você tem na lei civil serve de princípio para hoje. E eu estou explicando tudo isso para você, porque o texto trata de uma lei civil. O texto mostra como que Deus está, então, regulando a sociedade no que dizia respeito à criação dos filhos e à consequência desta criação ou não dos filhos. Como que isso iria impactar a sociedade de Israel? Então, nós podemos extrair tanto das leis cerimoniais quanto das civis, princípios importantes para nós, que servem para a criação dos nossos filhos. Quais são esses princípios? Veja o primeiro deles. O texto bíblico vai mostrar que os filhos não devem ser criados debaixo dos caprichos ou das preferências dos pais. Dê uma olhada de novo nos versos 15 a 17. Se um homem tiver 2 mulheres, uma quem ama, outra quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar seus filhos aquilo que possuir,
não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Então, mais uma vez, você precisa lembrar do que eu disse anteriormente, certo? Porque você sabe que na criação Deus estabelece o matrimônio de forma monogâmica. Um homem e uma mulher. Esse é o padrão. Esse padrão vai ser quebrado com Lameque, da linhagem de Caim. É o primeiro homem a tomar 2 mulheres. Esse padrão ele vai começar a se proliferar na sociedade. Quando você chega em Gênesis 6 e Deus dá cabo da terra e destrói todos os homens, exceto Noé e sua família, você repara que Noé era um homem que só tinha uma esposa. E cada um dos filhos só tinham uma esposa. Deus retorna ao padrão com aqueles que vão repovoar a terra. Mas você sabe que daqui a pouco começa de novo a poligamia, a bigamia. E então Deus tira um povo agora do Egito. Este povo aprendeu práticas no Egito. Então este povo também havia muitas pessoas nesse estado de poligamia. Você lê isso em Gênesis, você lê isso na história do patriarca de Israel, Jacó, que tem 2 mulheres e mais 2 servas de cada uma das mulheres. E é destas 4 mulheres que Deus vai formar uma nação. Você tem este exemplo, então, ali no Antigo Testamento. Então, o matrimônio é estabelecido monogâmico. Os homens, por causa do pecado, estão tomando os seus caminhos contra o Senhor. E agora Deus salva um povo e vai santificar esse povo. Mas ele precisa resolver os problemas que o pecado traz. E um dos problemas invadiu o casamento. Você quer um exemplo deste problema aqui? Jacó amava uma mulher chamada Raquel. E Deus deu a ele outra mulher chamada Lia. Eu estava aconselhando uma vez uma senhora que chegou no meu gabinete, esposa de pastor, não presbiteriano, de outra denominação. E ela começou a conversa comigo da seguinte maneira: pastor, quando eu me casei com meu marido, nós éramos muito jovens, éramos muito inconsequentes. Você sabe onde vai chegar esse final dessa conversa, não sabe? Então, antes dela chegar no final da conversa, eu fui ler a história de Jacó com ela. E quando eu falei para ela que Deus deu Lia como esposa para Jacó, ela ficou revoltada. Falou: não, Jacó foi enganado, pastor. Eu falei assim: eu sei, irmã, estou lendo o texto bíblico. Labão enganou mesmo ele. Mas acima de Labão há um Deus soberano que dirige a história. E o Deus soberano, Deus deu Lia como esposa para Jacó. Ele falou: não. Eu falei: então me diz, de qual esposa que veio Jesus? Ela parou. Judá é filho de Lia. Judá não é filho da mulher que Jacó amava. Judá é o 4º filho de Lia. Deus deu Lia para Jacó. A despeito do pecado de Labão, a despeito do pecado de Jacó, a despeito do pecado de Lia, que ficou tendo filho atrás de filho, com o objetivo de fazer com que Jacó a amasse, totalmente errado. Deus está governando a história e deu Lia. Só que quando nasce o primeiro filho de Raquel, que era estéril, José, Jacó, que amava Raquel, começa a preferir José. É José que ganha a capa bonita. É ele que não vai trabalhar como os outros irmãos. Pelo contrário, ele vai lá no campo e traz fofocas dos irmãos. E os irmãos começam a ficar irados com ele. Então, quando você olha para a história de Jacó, você percebe claramente por que Deus está dando uma lei como essa. Porque se depender de Jacó, quem vai herdar tudo é José. Jacó amava tanto os filhos de Raquel, que lá no final da história, depois que eles vendem José, você conhece a história, e José tenta trazer o irmão que tinha ficado. Jacó mandou todos os filhos e deixou só Benjamim, só o filho de Raquel. E então o irmão fala assim: vocês têm outro irmão?
Nós temos, mas nosso pai ama esse irmão. Traz ele para cá. E quando ele chega com a notícia para Jacó, ele fica desesperado. Ele prefere os filhos de Raquel. Mas isso é injusto. Isso é injusto. Deus, em sua soberania, Ele pode tirar a bênção do primogênito. E isso acontece com os filhos de Lia. Quando Jacó vai dar a bênção, Rúben não ganha a bênção, por causa do seu pecado. Rúben se deitou com a mulher do pai. Simeão e Levi não ganham a bênção, porque foram assassinos, cruéis. Deus retirou a bênção deles, porque Deus tem um propósito eterno de fazer com que Cristo venha por meio de Judá. Mas Jacó não tem autorização para ter preferências. Jacó não pode fazer isso. E a lei, então, protege exatamente um caso assim. Se o homem tem 2 mulheres, e ele tem a mulher que ele ama, é a segunda esposa, quando ele fizer herdar os seus filhos, ele não vai tirar a herança do primeiro filho, do filho da mulher que ele gosta menos ou que ele aborrece. Ele não vai fazer isso. É proibido fazer isso. Deus, então, está colocando aqui uma lei para proteger as injustiças, de injustiças aqueles que poderiam sofrê-las. E aí você começa a entender o que está acontecendo aqui. Deus não está dizendo que Ele admite a bigamia. Tanto que no Novo Testamento isso vai acabar. O presbítero deve ser esposo de uma só mulher. E é interessante, porque isso implica que na igreja havia homens com mais de uma mulher, que eram recebidos, mas que não poderiam ser líderes da igreja. E quando os filhos destes homens tivessem que aprender sobre família, eles não iam olhar para o casamento do seu pai bígamo, eles iam olhar para os seus presbíteros, esposo de uma só mulher, e assim o cristianismo ia mudando a sociedade. Não de forma brusca, mas pelo ensino da palavra, pela volta ao padrão. Deus está então protegendo com esta lei. Os filhos então não seriam expostos a qualquer capricho dos pais. Eles não poderiam agir em relação ao filho como bem entendessem. Eles precisavam agir em relação aos filhos de acordo com o que a lei determinava. Porque é Deus quem dá direcionamento acerca de como você deve cuidar do seu filho. Talvez muitas vezes você ache que tem algumas ideias até melhores que de Deus. Porque nós somos assim. E é por isso que nós pecamos. Mas santificados por Cristo, nós precisamos voltar os nossos olhos para as diretrizes do Senhor. A preferência dos pais por este ou por aquele filho pode fazer com que muita confusão ocorra. E aqui eu não estou sendo inocente, como alguns dizem, falando assim, pergunte aqui aos pais depois, faça uma pesquisa. Qual filho você mais ama? Eu falo assim, eu amo todos iguais. De forma igual. É lógico que o amor é igual, mas muitas vezes, principalmente em famílias grandes, afinidades são diferentes. Há filhos mais chegados ao pai, à mãe. Há filhos, como lá em casa, mais chegados todo mundo à mãe. Não tem. Se tiver um problema lá em casa, é todo mundo a favor da mãe. Mas isso é natural, isso é comum. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que esta afinidade por um ou outro filho não deve levar os pais a cometerem injustiças e dar preferência a esse aqui, deixando esse aqui de lado. E isso acontece muito em algumas famílias e causa uma confusão tremenda. Confusão causada por pais que, em vez de olhar para aquilo que a Escritura demonstra como o que é justiça, o que é criar filhos dentro do padrão de Deus, criam segundo o seu próprio critério. Você quer mais uma história? Isaac tinha 2 filhos, Isaac e Rebeca, gêmeos, Jacó e Esaú. Antes deles nascerem, Deus havia dito, olha, o mais velho vai ser servo do mais moço. Ela orou ao Senhor, porque os filhos estavam brigando no seu ventre. E Deus disse isso para ela. Pois não é que no final da vida, Isaac
queria abençoar o que Deus rejeitou. Você lembra da história? Vai lá, meu filho, faz uma caça, uma comida saborosa como eu aprecio, e eu vou te abençoar. Deliberadamente, ele quer fazer algo contrário ao que Deus disse. Porque ele amava Esaú, o texto bíblico vai dizer, e se saboreava com a sua caça. Por outro lado, a esposa dele não é menos culpada na história. Porque ela amava Jacó. E ela ouviu a conversa do pai. E foi lá e falou, meu filho, seu pai está querendo estragar o plano de Deus. Nós precisamos ajudar Deus. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar um animal, eu vou fazer o cozinhado, você vai se fingir que você é Esaú, e vai lá e seu pai vai te abençoar. Mentira terrível, pecado. Porque nenhum dos dois confia em Deus. Nem Isaac está confiando que Deus tem um plano correto e bom, porque a bênção vai para Jacó. Eu não posso deixar Deus fazer isso. Ele está abençoando o filho errado. Nem Rebeca acredita que Deus vai conseguir cumprir o que ele disse que ia fazer. Deus precisa de ajuda, nem que ela peque para isso. Mas o que está levando estes dois a agirem dessa forma? Preferência. Cada um amava mais um filho, e eles não estão preocupados com a justiça ou com a injustiça, eles estão preocupados em fazer aquilo que eles querem fazer. Os seus planos para a vida dos seus filhos. E é isso que você precisa pensar quando você vai criar os seus filhos. O padrão para a educação do seu filho não pode ser o seu gosto, não pode ser aquilo que você deseja para o seu filho, não pode ser o seu plano na vida do seu filho. O padrão é a palavra do Senhor. Lembre que aqui em Deuteronômio, lá no capítulo 6, Deuteronômio é o livro da repetição da lei. Moisés está repetindo a lei ao povo e fazendo aplicações da lei. E lá em Deuteronômio 6 ele vai dizer, estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, tu a inculcarás aos seus filhos. E delas falarás, quando acordar, quando deitar e andando pelo caminho. Ou seja, todo o tempo os pais deveriam inculcar aos filhos a palavra do Senhor. Não aquilo que eles entendiam que deveriam fazer, mas aquilo que Deus tinha para a vida dos filhos. Mas se você perder isso de vista, se você não olhar para a palavra do Senhor, você vai começar a tatear, tentando buscar nesse mundo fundamentos para criar os seus filhos. E vai criá-los longe dos preceitos e dos caminhos do Senhor. E você é chamado para ser um instrumento na educação do seu filho. Isso inclui não provocá-lo à ira, como diz Paulo, mas criá-lo na disciplina e admoestação do Senhor. E às vezes, por conta de preferências, pais são injustos com seus filhos. Pais pegam mais leve com um filho do que com o outro. Cuidado com a forma como você está olhando para a sua casa e para os seus filhos. Sobretudo os homens, cabeça do lar, que vão ser chamados à responsabilidade pelo Senhor. Não crie filhos segundo as suas preferências. As palavras que o Senhor ordena precisam estar no seu coração. Você precisa ser piedoso para conduzir sua esposa e seus filhos nos caminhos do Senhor, para santificar sua família. Porque são os homens, principalmente, que serão apresentados diante de Deus e serão cobrados por isso. Lembre de Adão. A despeito da mulher ter comido primeiro, a pergunta foi, Adão, o que você fez? Então, o primeiro princípio tem a ver com preferências. Você não cria filhos segundo as suas preferências. Você tem a lei do Senhor. O segundo princípio tem a ver com os versículos 18 e a 20. Filhos devem aprender a honrar os seus pais. Filhos devem aprender a honrar os seus pais. Deixa eu ler de novo o texto. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhe dás ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão, o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão, este nosso filho é rebelde
e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Perceba que a condenação da lei aqui, e eu disse que é uma lei civil, certo? Ela está regulando a sociedade. Mas é um desdobramento do 5º mandamento, lei moral: honra teu pai e tua mãe. A condenação aqui é para um filho contumaz. A ideia é de um filho obstinado, um filho rebelde, que dá a ideia de teimoso, desobediente. Mas perceba algo, esses filhos, eles estão se mostrando assim depois de um longo tempo de instrução. Porque se Deus fosse condenar filhos rebeldes e contumazes, sem considerar isso, não tinha ninguém aqui. Porque todo mundo que quer pai já foi filho. E filho nasce de fábrica com defeito, você sabe disso. O pecado de Adão, ele é herdado. Os nossos filhos são autônomos, eles querem ser autônomos. Dia desses, nossa igreja está com 1/3 de criança. 1/3 da igreja. Então tem muita criança lá. E esses dias eu fui dar um exemplo acerca disso. E é interessante, né? Porque a criança, ela começa a andar, ela não sabe andar ainda. Ela dá aquele espaço desengonçado, parece que tomou alguma coisa, porque está perna trocada. Ele dá 2 passos, ele já quer largar a mão do pai, não é assim? E o pai, todo na boa vontade lá, tentando levar o filho, ele faz assim, ó. Porque por natureza ele é assim. Egoísta, centrado em si mesmo. Se um amiguinho pegar um brinquedo dele, ele vai brigar. Não tem aquela visão romântica, mas as crianças são boazinhas, porque essa não é a visão bíblica sobre as crianças. É claro que elas não têm a malícia que os adultos têm, mas elas têm o mesmo problema de Adão, pecado. Elas nasceram em pecado, e em pecado elas foram concebidas. E é por isso que elas precisam de redenção. Elas precisam de Cristo. Elas precisam de um Salvador que as livre delas mesmas e da sua estultícia. E aí, então os pais são os instrumentos de Deus para discipulá-las. E é isso que está acontecendo aqui no texto. Veja, eu disse que os pais são os responsáveis por inculcar nos filhos a lei do Senhor. Isso significa inculcar aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, como Paulo vai ordenar lá no Novo Testamento. E aqui no texto você tem 2 questões acerca desse ensino. Veja o verso 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e da sua mãe. Isso pressupõe ensino. O filho desobediente é aquele que ouviu e não deu atenção. Entendeu e não quis colocar em prática. Ele é obstinado, ele é rebelde. Filhos que desonram os pais, ou não foram ensinados a honrar os pais, ou são parte da exceção. Deixa eu explicar isso para você. Eu disse que o filho, por natureza, é rebelde, certo? Você sabe disso. Se você não sabe, é porque não teve filho ainda, ou fechou os olhos para o seu. Ele é rebelde. Entretanto, quando filhos são educados, o normal é que eles ouçam a instrução. Isso é o normal. O anormal é eles se desviarem disso. E isso você percebe na própria lei do Senhor, e em como Deus nos dá pistas acerca disso. Quando ele fala, por exemplo, eu sou um Deus zeloso, eu faço misericórdia até, quantas gerações? 1000. Mas eu castigo até a 3ª e 4ª. Você já viu a discrepância? 3ª e 4ª, 1000 gerações daqueles que me amam. E a ideia é que crentes que cumprem o seu papel de inculcar a palavra de Deus nos seus filhos vão ver resultados.
Porque Deus é um Deus da família, é o Deus do pacto. Pode acontecer exceção? Claro. Veja, Esaú foi rejeitado por Deus. Ismael foi rejeitado por Deus. Mas o normal é que ainda que os filhos não creiam, não tenham fé, é que eles sejam obedientes. Isso é normal. O resto é exceção. E por que eu acho que é exceção? Creio que é exceção. Porque senão ia morrer muita gente em Israel. Imagine que Deus vai dar uma lei para matar um monte de menino de uma vez só. Menino não, né? Rapazes. Porque esses já são dissolutos e beberrões. Não são crianças. São pessoas que já foram instruídas e rejeitaram, ou pessoas que não foram instruídas. Pense então no peso para os pais agora. Porque se os pais não instruem os seus filhos, corre o risco de seus filhos lá na frente serem beberrões e terem de sofrer a punição da lei. Então, a lei que ordena a condenação de filhos assim, chama os pais a responsabilidade de instruir os seus filhos com palavras. E estes filhos, quando não derem ouvidos à voz do pai, é que serão condenados. Mas o ensino não envolve só palavras, envolve também disciplina. Dê uma olhada no versículo, continua assim o versículo 18. E ainda castigado, não lhes dás ouvidos. O pai instruiu, o filho simplesmente rejeitou. O que o pai faz? Disciplina. Lembra de Provérbios? Vai colocar vários preceitos acerca desse. O povo não gosta de ouvir às vezes, sobre a vara e sobre a disciplina. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando que a vara de Provérbios, ela não é literal. Ela é uma metáfora. Falei, muito legal, Deus fala para o pai ter cuidado para não matar o filho com a metáfora. Não é isso? Castiga o teu filho, não exagere. Cuidado com a ira, para você não matar o seu filho. A vara era literal. Hebreus vai mostrar isso no Novo Testamento, que filhos há que o pai não discipline, falando que Deus açoita os filhos a quem ele recebe. Não tenha medo de reafirmar aquilo que Deus diz que deve ser feito, mesmo num tempo que fala de lei da palmada. Mas se crentes não gostam nem desses textos, imagina deste Deuteronômio, que está falando para matar o filho, literalmente. Ensino, meus irmãos, muitas vezes envolve disciplina, mas a disciplina precisa ser bíblica. Provérbios vai te apresentar a você dois personagens, o tolo e o sábio. O sábio é o que dá ouvidos às palavras do pai. O tolo é aquele que rejeita as palavras do pai. E Provérbios vai falar que a vara é para o tolo. É quando o filho se mostra estulto. Mas por vezes pais querem disciplinar fisicamente com um chinelo, com a varinha de goiaba, sei lá com o quê. Não porque o filho se tornou tolo, mas porque o filho simplesmente está desagradando a ele. Não há preocupação com o pecado, não há preocupação com a ofensa a Deus. Há preocupação comigo, com o meu reino, com a minha justiça, com a minha casa, e isso é pecado. Pais que não disciplinam os seus filhos pensando no que estão fazendo, mas para descarregar a ira sobre os seus filhos. Isso não é disciplina, isso é violência. Até para disciplina física, você tem direção da Escritura. Deus não fala para você fazer de qualquer jeito. Mas aqui tem um moço que desde pequeno foi instruído, não deu ouvidos, ainda castigado, não deu ouvidos. E o objetivo da disciplina está aqui. Para que o pai disciplina? Para que o filho volte. Mas esse aqui, que eu digo que é exceção, ainda disciplinado não volta. Quando o conselho da igreja aplica a disciplina, a esperança é que o conselho, que o crente disciplinado volte. Se arrependa. Sinta a dor da disciplina, o ser afastado da mesa do Senhor, e retorne. Mas esse moço, ele simplesmente ignora. Ele é castigado. Os pais estão fazendo todo o seu trabalho.
Os pais não estão sendo negligentes. Os pais já instruíram a lei do Senhor. Os pais já disciplinaram como o Senhor mandou. E o moço é terrível. Então a correção comumente restaura o faltoso. Mas se mostra quanto mais, há um último passo aqui. Os filhos eram entregues aos anciãos da igreja, da comunidade. Verso 19, seu pai e sua mãe o pegarão, o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhe dirão, este nosso filho é rebelde e contumaz. Não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Perceba que o que está acontecendo aqui é uma acusação formal. Eles estão dando provas de que eles instruíram, de que eles disciplinaram, e que esse filho continuou seguindo o seu caminho. Ele é beberrão, ele é dissoluto. E aqui talvez você precise lembrar do Novo Testamento, quando Paulo diz que os presbíteros não podem ter filhos acusados de dissolução. O princípio de Paulo está aqui. Presbíteros, sobretudo, precisam ser um exemplo também na criação dos seus filhos e na condução da sua casa. Porque se eles não governam a sua casa, como é que eles vão governar a igreja do Senhor? Se eles não disciplinam os seus filhos, como é que eles vão disciplinar as ovelhas do rebanho? E como os reformadores diziam, uma igreja sem disciplina já deixou de ser igreja. Os princípios são muito sérios. E é por isso que a acusação é muito formal, muito séria. Olha, está aqui o nosso filho. Julguem o nosso filho. Ele é beberrão, ele é dissoluto. Este moço é um problema para a sociedade. E lembre que aqui você está numa teocracia. É o povo de Deus chamado para ser santo. O processo de acusação não é só por conta da desobediência, mas é por conta daquilo que a desobediência produziu. Causou males a toda a sociedade de Israel, e então ele seria julgado e penalizado. Verso 21. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Veja a razão. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Este filho se tornou um mal para a sociedade. Mesmo depois de educado, mesmo depois de disciplinado, mesmo tendo pais que fizeram o seu trabalho. E isso é muito sério, meus irmãos. Veja que Deus poupa os pais de lançarem pedras nos filhos. São os homens da cidade que vão fazer isso. Deus não seria cruel a ponto de colocar pais para atirarem pedras nos seus filhos. Mas não deixe de ser uma lei muito dura. Agora, nos tempos que nós vivemos, como eu disse, isso causa espanto. Há uma linha de criação de filhos aí, que vai dizer o seguinte: criação com apego, que fala de disciplina positiva. O que eles chamam de disciplina positiva é algo que eles contrastam com a disciplina tradicional. Sabe qual é a disciplina tradicional? A que Deus manda fazer. Essa é a tradicional. Mas eles dizem o seguinte, eu vou citar aqui um site. Segundo eles, a disciplina tradicional, essa que Deus ordena, dissemina medo nos filhos e não tem propósito algum. Além de criar sentimento de vergonha e humilhação, levando-os a um futuro que pode incluir o uso de droga e prática de crime. Mas é exatamente o contrário que Deus está falando aqui. Lembre que eu estou falando de quem está disciplinando de forma correta e piedosa. Não dos pais que estão espancando seus filhos em nome de Deus. Mas veja como que é contrastante. Eles dizem mais. Eles dizem que a disciplina tradicional ensina, com a disciplina dura e física, que a violência é a única maneira de resolver problemas. Além de causar problemas emocionais e comportamentais, além de outras coisas. E tem um monte de crente bebendo dessa fonte, que está acusando a disciplina
do Senhor de ser uma disciplina que estraga os filhos. Traz para si, para educar os seus filhos, porque pode ser que você esteja afastando os seus filhos do caminho do Senhor. O que esse texto mostra é que pecado, ele precisa ser levado a sério. Porque o pecado não é a desobediência a você, como pai. Não é isso que está em jogo primeiramente. É uma afronta ao Deus Santo. E é por isso que você se esmera em instruir os filhos. Isso é um ato de amor, segundo Provérbios. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas que aquele que ama cedo o disciplina. Perguntaram uma vez a John Piper, e eu gosto de John Piper respondendo essas coisas, porque ele tem aquela carinha de vô, não é? Carinha de velhinho, gente boa ele tem. Então perguntaram para ele assim, o senhor acha que Jesus disciplinaria fisicamente alguém? Ele falou, eu creio que sim, foi ele que deu a lei. Aí ele fala, mas eu acho que ele faria de forma correta e bateria naquela parte que Deus fez para isso, aquela parte mais fofinha. Estava falando do bumbum das crianças, né? Porque tem pai que acha que pode sair batendo em qualquer lugar, joga, não tem aqueles memes de mãe que joga o chinelo de longe, teleguiado, tá errado esse negócio aí. Por melhor que seja a sua mira, tá errado, certo? Não é assim que Deus manda fazer. O amor está envolvido na disciplina. A instrução. O seu filho precisa entender por que ele vai ser disciplinado. Senão ele só tem alguém lá agredindo ele. É isso que está na cabeça dele. Uma vez, uma das conversas com meu filho era pequenininho, eu falei isso, olha meu filho, eu estou fazendo isso porque eu amo você. Ele falou, se o senhor me ama, por que o senhor vai me bater? Sentiu a lógica? E é isso mesmo. Eu falei assim, porque eu amo mais ao Senhor Jesus Cristo do que eu amo você. E Jesus falou para eu fazer isso. E eu espero que você ame mais Jesus do que você me ama. E essa é a minha esperança ao te disciplinar. Porque não pode ser de outra forma, meus irmãos. Agora, você tem de estar disposto a entregar seus filhos até a morte. Eu falei, pastor, que negócio é esse? O senhor não está falando que esse negócio é lei civil, que passou, graças a Deus? Você sabe que nós temos anciãos ainda, não sabe? Presbíteros, meus irmãos, são anciãos. E pais que instruíram seus filhos, disciplinaram seus filhos, e estão vendo os seus filhos tomando um caminho de morte, devem ser os primeiros a entregar os seus filhos aos anciãos, ao conselho da igreja, para o bem dele. Agora há pouco o pastor Ronildo, pela providência de Deus, contou uma história sobre isso aí. E a gente nem combinou, graças a Deus. Quantos pais você já viu entregando filhos ao conselho para ser disciplinados? Eu, nesses meus 30 anos aí de igreja, eu não consigo encher talvez uma mão. Eu vi alguns casos. Mas os pais acham que entregar o filho ao conselho é vergonhoso. Não tenha medo dessa vergonha. Pense no que está em jogo. A disciplina eclesiástica. Até mesmo a excomunhão, que segundo a Escritura é entregar a morte. Não física, mas fora do corpo, fora da jurisdição de Cristo. É entregar a Satanás, isso é sério. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Mas pais veem os seus filhos tomando caminhos errados. Pais que sabem que os seus filhos, nos seus namoros, não têm namoros piedosos. Eles sabem disso. Eles não têm nem coragem de confrontar os filhos e nem de entregar os filhos à igreja. Passei por uma situação triste. Uma vez, eu fui a uma cidade para pregar e
deixaram o banheiro social da casa só para eu usar. Então eu fui ao banheiro, e naquela época não tinha celular, para a gente se distrair, então você lia, certo? Tinha essa época aí que você lia. Não tinha nada para ler e tinha o armarinho do banheiro. E eu fui abrir para ver se tinha alguma revista ali, e tinha uma pilha de revista masculina do filho do presbítero. No banheiro da casa. Todo mundo sabia. Ninguém fazia nada. Vice-presidente do conselho da igreja. Pais assim não amam os seus filhos. Eles podem até achar que estão protegendo os seus filhos de vergonha, protegendo os seus filhos do que quer que seja. Pais assim não amam os seus filhos. Cumpra o que Deus diz. Ensine, discipline. O normal é que o seu filho vá bem. Mas se isso não ocorrer, entregue os seus filhos aos presbíteros da igreja. Confie nos seus pastores. Confie que eles amam o rebanho. Confie que eles querem o bem também dos seus filhos. Tanto pais que deixam de disciplinar fisicamente seus filhos, com medo de perder o amor dos filhos, como pais que escondem os pecados dos filhos, estão demonstrando que para eles, filhos são mais importantes do que o Senhor. E é por isso que eu quero te deixar com mais um princípio do texto, para a criação dos seus filhos. Filhos devem ser criados para a glória de Deus, e não para a sua. Dê uma olhada no finalzinho do texto, verso 21. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Veja, o resultado seria na santificação da comunidade, que traria então glória a Deus. A finalidade da lei está muito clara aqui no versículo. Eliminar o mal do meio do povo, conduzir o povo ao temor do Senhor. Afinal de contas, Israel foi chamado para viver assim. Volte lá no capítulo 4 de Deuteronômio. Dê uma olhada no verso 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há, que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei, que hoje vos proponho. É isso que está em jogo. A santidade de Israel. Você sabe o que você vê hoje? Pais que se preocupam com tudo. Com aula de inglês, se for menino, de balé, de chinês, de tudo que você imaginar, mas não se preocupam com o discipulado dos seus filhos. Uma vez eu perguntei lá na igreja o seguinte, se você tivesse que escolher entre um filho médico, advogado, que ganhou aí prêmio Nobel, fez uma grande conquista para a humanidade, afastado da igreja, e um filho com emprego simples, que ganha um salário mínimo, presbítero piedoso da igreja, o que você escolheria? Teve um que falou assim, pastor, não pode ser um filho presbítero da igreja e rico, não. Falei, não, porque o exemplo é meu. Então escolha aí. Nós às vezes escolhemos o que está errado, meus irmãos. Precisamos ter a glória de Deus como alvo. Você precisa viver para a glória do Senhor. Os seus filhos precisam aprender a amar o Senhor. E diante do que eu disse até aqui, talvez muitos possam dizer acertadamente, pastor, isso é difícil, talvez isso seja até impossível. Para complicar um pouco mais, você não encontra um registro no Antigo Testamento dessa lei sendo aplicada. Você não
contra. Conhece algum texto bíblico de pai levando o filho para ser apedrejado? Não tem. Mas no Novo Testamento, há um pai que pega o filho que não é rebelde, que não é contumaz, que não é beberrão, e entrega o seu filho à morte. Deus fez isso com o seu único filho. E Ele fez isso, meus irmãos, para que tenhamos condições de criar os nossos. E se você quiser como isso fica muito belo, dê uma olhada na lei que vem em seguida dessa lei. Verso 22. Se alguém houver pecado passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Não é curioso que a lei seguinte é a lei que vai ser citada no Novo Testamento, tanto para tirar Cristo da cruz, quanto por Paulo para dizer aos Gálatas que é maldito aquele que morre no madeiro. Se você acha que é muito difícil fazer com o seu filho, educá-lo, discipliná-lo e muitas vezes entregá-lo aos presbíteros da igreja, você não está considerando o que Deus fez com o seu único filho, que não foi culpado, foram as suas culpas, foram as culpas dos seus filhos, caídas sobre Cristo, que o levaram a ser morto no madeiro. E o seu pai não titubeou. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cura para nós e para os nossos filhos, porque Deus enviou o seu filho à morte. Então, todas as vezes que você olhar para uma lei dura como essa no Antigo Testamento, olhe para a cruz. Antes de você questionar e dizer, não tem lógica um livro desse, não tem sentido uma lei assim, isso é uma coisa bruta. Eu acho que eu nem acredito nessas leis, é por isso que a lei passou mesmo. Olhe para a cruz, porque por meio da lei, Deus está mostrando qual é a solução para o seu filho. Porque o ensino é para conduzi-lo a Cristo, porque a disciplina é para que ele seja levado aos pés do Senhor Jesus Cristo. E a disciplina da igreja, se um dia ocorrer, e nós oramos para que isso nunca aconteça, é para que ele retorne. Porque de nada adianta ter filhos bem-sucedidos, andando nos seus próprios caminhos. Talvez filhos diferentes desse aqui, que não estão causando males, não são beberrões da sociedade, estão até fazendo bem para a sociedade, mas estão longe do Senhor. A lembrança tem que ser do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ele vier a perder-se. Criar filhos, meus irmãos, é uma tarefa sublime. Deus os chama de herança e galardão. Mas é uma grande responsabilidade. E o Deus que nos deu essa grande responsabilidade não nos deixou sozinhos. Não disse que precisaríamos descobrir por nós mesmos. Nos deu um texto, uma revelação. Está aqui. São essas as palavras que nós incutimos aos nossos filhos, esperando que eles creiam no mesmo Deus que nós cremos. É por isso que nós os batizamos e prometemos educá-los na disciplina do Senhor, até o dia
em que eles virão diante da igreja professar sua fé, dizendo que creem no Deus dos seus pais. Para isso você tem que ser exemplo. Não desista dessa tarefa tão dura muitas vezes. Busque forças naquele que deu a você a sua herança.